Quantos têm fome da palavra de Deus? Diga amém. Hoje Deus vai te pegar aqui, viu? Te prepara porque a chapa vai esquentar. Muito mais. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós estamos na semana da entrega, amém? Quantos estão conseguindo se entregar mais? A graça sempre vem, né, irmãos? Para quem quer. Está escrito: vivifica-me e eu te invocarei. Ou seja, a vida vem primeiro e a oração vem depois. Você não ora para viver, você ora porque você está vivo. Aleluia. Quantos estão mais apaixonados por Jesus? Sei, esses dias eu estou assim. Não, eu não estou falando de unção, eu estou falando de paixão. Não, sério, eu estou mais apaixonado, eu estou mais assim. Ai, thank you. Thank you. Pode entrar na academia também, igual. Nós estamos ministrando essa semana sobre a importância de nos entregarmos em oração. Muitas vezes você não consegue entrar naquele nível de fé que o seu problema requer. E Deus não vai fazer mais do que Ele encontrar em você para fazer. Não porque Ele não quer fazer. É porque Ele não consegue fazer. Que isso, pastor? Deus não consegue. Ele pode todas as coisas, mas é limitado pela bitola do fio da alta tensão que entra em você. Se a bitola do fio for muito fina e ele liberar mais poder do que a bitola, vai arrebentar o fio. Então, se você não pode se estabelecer na fé, Ele te deu graça para te estabelecer na oração. E a oração te leva para a fé. Entendeu? Não se condene se você não está conseguindo exercer aquela fé que você está precisando. Mas também não fique parado onde você está. Faça uma jornada desse nível para outro nível. Vou repetir. Não se condene, porque certas coisas que deviam estar acontecendo em Deus não estão acontecendo. É porque elas estão em outro lugar no Espírito. Então saia desse lugar através da oração em línguas. A oração em línguas é um veículo espiritual que te leva a dimensões, algumas dimensões assustadoras, inclusive. Você vai achar que você está virando um herético. E na verdade você vai descobrir que herético você era. Você agora está sendo um filho legítimo de Deus. Na prática. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então, dentro dessa unção de entrega, vamos dar mais um passo. Ontem nós entramos em Gênesis 22. E hoje, através de Hebreus, nós vamos entrar em Êxodo. Versículo 23. Vamos ver aqui outro nível de entrega. Ontem nós meditamos na entrega de Isaac. Hoje nós vamos entrar na entrega de Moisés. Hebreus 11, versículo 23. Pela fé,
Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Eu preciso que você repita isso comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Por que ele foi ocultado? Porque viram que a criança tinha algo especial. Viram que a criança tinha um chamado. Viram uma unção naquela criança. Viram que ela era formosa. E também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E qual foi o decreto do rei? Para as parteiras, porque Israel começou a crescer muito. E o crescimento de Israel, você encontra isso em Êxodo capítulo 1, começou a incomodar Faraó. Não o Faraó amigo e filho espiritual de José, mas o outro Faraó, ou talvez o outro ainda, porque aqui nós já estamos falando de 400 anos em que o povo estava no Egito, talvez segundo, terceiro Faraó, depois daquele. O fato é que Faraó percebeu que Israel estava crescendo demais. E ele então chama todas as parteiras e disse o seguinte: olha, vocês vão fazer o parto das mulheres hebreias, e quando for homem, vocês vão matar. As mulheres vocês deixem viver, mas os homens vocês vão matar. Por que esse decreto? E o que esse decreto espiritualmente significa? Porque o homem carrega a semente. E a semente fala da palavra viva de Deus. A semente é o germe daquilo que você vai se tornar no espírito. A semente contém todo o programa do que uma árvore será. Dentro da semente. A semente nada mais é do que a miniatura de um futuro. A semente nada mais é do que o futuro embutido numa casca. Deus encapsulou o seu futuro na palavra que Ele te deu. Quantos têm palavra de Deus para a sua vida? Quando Deus falou com você, Deus encapsulou algo. Deus plantou algo em você. Então, quando Faraó, que aqui tipifica Satanás, ordenou que os meninos morressem, aqui o Espírito Santo quer nos ensinar 2 coisas. Primeiro, Deus quer impedir que a palavra nasça no seu coração. Mas se ela nascer, que ela morra. Graças a Deus que aqui os meninos vivem. Graças a Deus que aqui os meninos são celebrados. Porque o reino dos céus é das crianças. O reino dos céus não é dos adultos. É dos meninos. Por entrar no reino como criança, você se torna homem no reino. Mas você não entra como homem, você entra como menino. Por isso que no versículo posterior diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou o título, recusou o status, recusou a pompa. Por quê? Porque ele já era homem feito. Então você vai ter força para recusar certas coisas na sua vida, se primeiro você for criança, para acreditar no que Deus te diz. Você tem que ser tão simples que o Espírito Santo fala e você crê. Você tem que ser tão simples que o Espírito Santo fala e a palavra de Deus cai como uma nova roupa dentro de você. É como se você fosse vestido com vestes novas. Cada palavra que Deus te dá, Ele está trocando você de veste. Cada palavra que Deus te dá, Ele está trocando a sua roupa espiritual. A Bíblia diz que uma vez por ano, Ana subia para adorar em Jerusalém e levava para Samuel uma túnica nova. Porque a túnica antiga começava a ficar apertada para Samuel.
Senhor te diz nessa noite: para de usar roupa apertada no espírito. Não significa que foi bom que eu estou nesse negócio. Eu sou um Deus dinâmico. Eu sou um Deus que caminho. Eu sou um Deus que sopra. Eu sou Ruach Kadosh. Tem muita gente aí com a roupa apertada e celebrando o passado. O Senhor te diz: esquece do seu passado, porque o que eu vou fazer é sempre uma glória maior. Se você não está vivendo hoje uma glória maior, eu quero pegar na sua mão espiritual e te conduzir para a infantilidade, da simplicidade de uma criança em ouvir o Senhor. Ah, pastor, mas Deus não fala comigo. Claro que fala. Ele fala todo dia, em todo tempo. Há um rio que flui do trono de Deus. O problema não é Deus entrar na sua sintonia. Ele nunca fará isso. O problema é você entrar na sintonia de Deus. Deus não vai se tornar carnal para andar com você. É você que tem que se tornar espiritual para andar com Deus. Tem muita gente querendo abaixar Deus para o seu nível. Não, querido. A oração em línguas vai te edificar. Building up. É a palavra em inglês. Building up. Ou seja, eu vou me edificar. Ou seja, eu recebi uma palavra, agora eu estou orando, eu estou me edificando sobre a minha fé santíssima. Eu estou me edificando sobre a palavra. Eu recebi uma palavra, agora eu vou construir um prédio em cima dessa palavra, através da oração em línguas. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: ore em língua dirigindo o carro, tomando banho, andando pela rua. Ah, mas eu pensava que eu tinha que sentir. Pois é, você pensava errado, irmão. A oração em línguas não é um sentimento. A oração em línguas é uma chave mestra. Agora, o que Joquebede, o pai de Moisés, fez, e o que a mãe de Moisés fez, e o que Miriam fez 3 meses depois, foi algo surreal. Porque não deu mais para esconder o menino. Tem hora que não dá para esconder mais. O negócio cresce. O negócio aparece. Jesus disse: nada há oculto que não há de ser revelado. Nada há escondido que não há de ser manifesto. Ninguém esconde uma cidade edificada sobre o monte. Chegou um momento que o menino cresceu, e o seu chorinho já não era um chorinho, era um chorão. E ele já era um menino grande. Com certeza Moisés deveria ter assim um corpanzil de bebê. E não deu mais para segurar o menino, mas se descobrissem Moisés, matavam ele. Mas os pais não tiveram medo do decreto do rei. Os pais então fizeram um cesto de vime, betumaram o cesto. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com você, porque você não está parado numa religiosidade. Você está num processo do Espírito Santo, onde você se trancou com Deus durante 1, 2, 3 anos, ou você se trancou com Deus durante 2, 3, 4 meses, e aquele tempo de solicitude, aquele tempo solitário, aquele tempo entre você e Ele, gerou uma ousadia que você não tinha. Porque se descobrirem o menino, vão matá-lo. Então o Espírito Santo já trouxe a revelação. Faz um cesto de de vime, betuma ele, põe a criança e solta no Nilo.
Ontem você entregou Isaac. Hoje você vai soltar Moisés do Nilo. Agora, me perdoe, irmão, não há crise, não há holocausto hitleriano que justifique um pai e uma mãe fazer um cesto de vime, betumar esse cesto e soltar no Nilo, um rio cheio de crocodilos, que são famosos até hoje, os crocodilos do Nilo. Um rio extremamente perigoso, um rio que é responsável pela fartura daquela região. Você vê pelas fotos do satélite que por onde o rio Nilo passa, há um deserto em volta, e onde o rio Nilo passa, está tudo verde, porque onde o rio de Deus passa, é tudo verde. Então, depois de muito tempo orando em línguas, você vai tomar atitudes que para os outros são irresponsáveis. Note, primeiro ele foi oculto por 3 meses. Não adianta você fabricar uma fé que você não tem. Vai para o secreto. E fica lá no secreto. Até que você tenha coragem de deixar-se passar pelo processo de ser colocado num cesto de vime. Por que o cesto de vime? Por que o betume? Eu não sei. Tem coisas do processo que você não vai entender. Por que não foi um barquinho de madeira? Por que não foi uma coisa mais segura? O vime é um negócio muito frágil. Vime é um negócio muito fofo, muito propício a se desfazer e o bebê morrer afogado. Por que não foi feito algo mais seguro? E aí esse é o nosso problema. A gente não está entendendo o que Deus está fazendo. Deus só está me colocando um cesto de vime, betumado. Eu não estou me sentindo seguro aqui. Parece que eu estou vendo papai e mamãe dando tchau. E eu estou vendo Miriam me acompanhando na margem. Mas papai e mamãe, eu quero papai e mamãe. Não, querido. Chega de papai e mamãe. Está na hora de se amadurecer. Está na hora de você aprender o que é perdoar 70 vezes 7. Está na hora de você aprender a virar outra face. Está na hora de você aprender a andar a segunda milha. Está na hora de pedir a capa, você deixar a túnica. Está na hora de você emprestar e não cobrar de quem você emprestou. Está na hora de você perdoar suas dívidas. Está na hora de você entrar numa nova dimensão. Está na hora de você parar de levar as pessoas na justiça, porque você é a própria justiça de Deus na terra. Está na hora de você pegar essa mamadeira e jogar fora. Sim, como criança você recebeu a palavra, e essa palavra gerou em você uma simplicidade, mas você, porque é simples, não deixa de ser profundo. Porque você é simples, você não deixa de ser maduro. Porque você é simples, você não deixa de discernir as coisas. O escritor de Hebreus diz no capítulo 5, vocês já deviam ser mestres, com devido ao tempo, vocês ainda precisam de leite. Vocês já deviam estar comendo comida sólida, pelo exercício das suas faculdades espirituais. Tem gente aqui que nem sabe quais faculdades espirituais tem. A intuição, onde a revelação vem. A consciência, onde Deus fala. A comunhão, onde a adoração flui. Os dons do Espírito, o fruto do Espírito. A revelação na palavra, o testemunho de Deus, a voz de Deus. Faculdades espirituais. A capacidade de se mover nos dons e no poder de Deus.
Olha como você precisa sair da religião, irmão. Porque a religião vai te roubar tudo isso que eu acabei de falar. A religião vai te engessar. A religião vai pôr um clichê em você. A religião vai rotular você. E o Senhor te diz, em você não cabe rótulos. Em você não cabe rótulos. Não, mas eu sou uma Coca-Cola. E se Ele quiser que você seja uma Guaraná? E se Ele quiser que você seja uma Crush? E se Ele quiser que você seja suco de uva? A Bíblia diz que o Espírito se manifesta como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sim, eu creio que com o passar dos anos você terá uma característica apostólica, uma característica profética, uma característica de ensino, uma característica etc, pastoral. Mas isso não significa que Deus está limitado naquilo que é mais forte em você. O gostoso é quando Deus transcende o que é mais forte em você. O gostoso é que aquilo que você se tornou não limita Deus. Aquilo que você se tornou não põe Deus num quadradinho. Querido, a vida espiritual não tem fim. Por isso ela é chamada de vida eterna. Ela nunca teve início, nunca terá fim. Quem se envolver com o Espírito Santo. Levanta a sua mão, diga bem forte comigo. A vida cristã, a vida espiritual. Faz assim, pegue algo, pegue um diamante enorme da sua mão. Diga assim, é uma vida que nunca teve início, jamais terá fim. Ela é eterna, dinâmica, progressiva, para sempre. Puxa, tem 20 e tantos anos que eu estou orando em línguas e agora Deus me põe num cesto. Eu queria estar numa casa no Alphaville. Eu queria um apartamento de 1 por andar, com banheira de hidromassagem, com piscina embaixo, piscina em cima, sauna para tudo quanto é lado, é melhor academia. Agora Deus me põe numa caverninha. Eu chamo o lugar que eu moro de caverninha. Só tem 2 cômodos. Eu moro no flatzinho que é um quarto, uma sala, uma cozinha com tudo misturado assim, fecha e tal. Pequenininho. Se eu der 2 passos, eu trombo num lugar. Se eu der 5 passos, eu trombo com outro, né? Ah, mas por que eu não estou morando? Querido, eu não estou nem aí. Aí você me pergunta, você já morou num apartamento de 1 andar inteiro? Já. Você lembra até o nome do prédio, Palais de Lohan. Agora, sabe como é que chama o prédio que eu estou morando? DNA Smart. DNA. Assim, para de tentar compreender o que você não precisa compreender. Se sujeita ao Espírito Santo. Para de tentar entender o que você não precisa entender. Se sujeita ao Espírito Santo. Aceita a cesta. Aceita o betume. Não é algo confortável. Não cheira bem. Betume não cheira bem. Os crocodilos podem te pegar. A única coisa que eu vou colocar é um anjo chamado Miriam acompanhando o cesto.
E se um crocodilo vier, não vai dar nem tempo de Miriam socorrer. Então há momentos na vida, irmãos, que Deus nos esconde nele, e a gente acha que vai para o Alphaville e vai para o Nilo. Nossa, esse último ano eu orei 5 horas por dia. Eu acho que agora, Nilo. Nossa, eu virei filho do pastor Heber, e eu topei a parada, eu estou no hora após hora, eu vou andar de Land Rover, eu vou andar, querido, interessante que eu moro num cubículo e ando numa Mercedes. Mas eu já tive um Fusca, hoje eu tenho uma Mercedes, aqui que doideira. Meu celular é esse iPhone 10 aí, é o 10. Mas talvez eu podia estar com aquelas mochibinhas. Hã? Fala mais alto. Sabe aquele celular que todo dia você tem que apagar tudo do grupo, senão ele rebenta? Ele entra em colapso. Então, não é porque você está numa cesta de vime, sendo entregue ao Nilo, que as coisas estão dando errada. O Senhor te diz: você será encontrado pela filha de Faraó. Você está passando pela cesta, mas o palácio te aguarda. Você está passando por um processo no espírito, porque rio fala do espírito. Ser colocado no rio fala de ser colocado no espírito. Se você já estava trancado com Deus, agora você vai continuar trancado no cesto. Eu me fechei com Deus 2 anos. Aí Deus fala assim: eu quero mais 3. É ficar descansadinho ali, até ser encontrado pela filha de Faraó. Morar no palácio é morar no palácio mesmo. Sabe, irmãos, Deus vai nos passar por montes e vales. Deixa eu mudar a minha colocação. Nós vamos passar com Deus montes e vales. Mas não importa. O que importa é o passo de fé que eu estou dando. É tempo de ocultar o menino? Ok. É tempo de colocar o menino num cesto de vime? Ok. É tempo de entregar o cesto no rio e soltar. E deixar o rio fazer a obra? Ok. Tá bem, Senhor. O pai e a mãe de Moisés disseram: nós perdemos o controle do nosso filho. O problema da nossa alma, com a vida no espírito, é que a alma não quer perder o controle. A mente quer entender, as emoções querem sentir, a vontade quer que aconteça. Você faz todo um plano natural e depois começa a dar tudo errado, entre aspas. Porque não tem nada dando errado. Deus só está te pondo no cesto para te introduzir no palácio. Vou ver o 15, eu pensei que era eu. Ele foi todo assim, né? É eu. Acho que tem uma revelação aí, Lucas.
Deixa o Espírito Santo te dar a ousadia de perder o controle. Ousadia, irmãos, não é estar no controle nesse aspecto. Ousadia é estar no controle de si mesmo, dentro do cesto, mas não no controle do cesto. Ousadia é você ter controle sobre si mesmo no cesto, mas não o controle sobre o cesto. Porque como que esse cesto foi parar exatamente onde a filha de Faraó estava tomando banho? E como que ela viu esse cesto? Não foi um crocodilo que viu. Querido, o diabo não te vê. Quem te vê é o Espírito Santo. Não importa quantos crocodilos estão no Nilo, importa que você foi colocado pelo Espírito nesse lugar que Deus te colocou. E o diabo não vai te tocar. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Puxa, estava tão bom lá em casa. Eu estava tomando uma mingau, uma madeira com a minha mãe. Estava maravilhoso. Nossa, maravilhoso. De repente eu vi papai e mamãe dando tchau. E o cesto foi se distanciando. Eu não vi mais papai e mamãe. Eu só conseguia ver Miriam assim me acompanhando. E de repente eu paro nos pés da princesa. O Senhor te diz: a sua ousadia de fé te levará a níveis que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. A sua intrepidez de fé em colocar o que Deus te diz em ação vai colocar você diante de príncipes. E quando a princesa abriu e viu o menino, ela soube que era um hebreu. Porque ela viu o menino circuncidado. O menino tinha a marca do novo nascimento. Ela sabia que era um menino hebreu, porque os egípcios não eram circuncidados, os hebreus eram. Quando ela olhou para o pipi do menino, que viu que estava cortado, ela falou: é hebreu, mas esse aqui não vai morrer. Ela foi contra o decreto do pai e adotou a criança. Nisso, olha a soberania. Nisso Miriam se aproxima e ela começa a dizer: você não tem experiência com criança. Eu tenho tudo aos meus pés. Eu me liguei com esse menino, é meu filho. Não adianta, eu não consigo matar, não consigo fazer o que o meu pai quer. Eu sou a mãe desse menino. Mas como é que eu vou criar esse menino? Sabe o que Miriam fez? Miriam aproximou, ela era hebreia, falou assim: eu conheço uma mulher que pode tomar conta dele, você ama dele de leite. Quem foi a mulher, gente? Joquebede. Quem foi a mulher que criou Moisés, gente? Joquebede. Você acha que Deus não é fiel quando você for intrépido em entregar?
Você acha que Deus não foi fiel quando você foi intrépido em entregar? Eu fico imaginando Joquebede sentado em casa, pensando assim: o que eu fui fazer? Eu estou louca. Meu amor, eu estou doida, a gente está louco. Você viu o que a gente acabou de fazer? A gente colocou nosso filho num cesto, soltou no Nilo. Miriam está lá acompanhando. O que aconteceu? E de repente Miriam chega: mãe, a senhora está empregada. Além de cuidar do seu filho, tu serás remunerada. Esse Deus não é gente, não. E apesar dos pesares, quem criou Moisés foi a mãe dele. E Moisés sempre soube que ele era hebreu no palácio de Faraó. E Moisés sempre soube do seu chamado. Moisés soube que ele foi conservado em vida para ser libertador. Quando ele matou aquele egípcio, ele tentou operar no chamado, mas na alma. Por isso ele foi para o deserto. Porque não é matando os egípcios que você cumprirá o seu chamado, é recebendo a vara de Deus. Joquebede, mãe, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, minha filha? Um crocodilo, o cesto virou. Porque o cesto foi encostando assim nas canas, tinha um nome lá, esqueci o nome do texto. O cesto foi enfiando no meio das canas, e ele foi encontrado lá no meio das canas, né? Aqueles canos. Você vai ser encontrado aí, irmão, no meio das canas da palavra de Deus. Mãe, a princesa adotou o menino e ela precisa de uma ama de leite. Aí Joquebede levanta as mãos assim e fala assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, quem não te temerá? Quem não te... Você acha que o final dessa história é de vergonha na sua vida? Você acha que o fim dessa história é vergonha? Jesus disse: eu sou o princípio e eu sou o fim. Se Jesus não apareceu no fim dessa história, essa história não acabou. Mas o tempo que você passa oculto orando em línguas é que vai te dar intrepidez para jogar o menino na água. Moisés significa tirado das águas. Moisés significa tirado das águas. E eu significo o quê? Mergulhado nas águas. Porque Moisés é o pai da lei, Jesus é o pai da graça. Moisés significa tirado das águas. Você significa colocado nas águas. Você não será tirado do Nilo. A sua rota não passa pelo palácio. Você já mora no palácio.
Você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Você vai crescer e explodir esse cesto de vime, e sair fora desse cesto de vime, e você vai aprender a viver no rio. E você vai vencer no rio, porque o segredo da sua vida vai ser o rio. Você não precisa passar pela fartura do palácio, porque você já tem a fartura do palácio celestial. Hoje eu estou numa caverninha. Irmãos, eu estou amando a minha caverninha. Acreditem se quiser. Lá é um cubículo, assim, deve ter 3 metros por 7, não sei, 4 por 7. Eu coloquei um ar de 24 mil BTUs lá. Mulher friorenta. Eu estou sozinho mesmo, eu ligo o ar do último. Entro debaixo dos edredons e fico lá dormindo, gostoso. Mas eu sei que daqui a pouco, eu sei lá, eu vou lá para a aldeia do vale. Na verdade, o que eu creio, meu Pai me dá. Mas quanto mais eu amadureço, mais eu quero crer nas coisas que agradam a Ele. Quanto mais eu amadureço, mais eu quero deixar alguns assuntos com Ele. Mas se eu crer, Ele me dá. Se eu crer numa Land Rover, vou andar numa. Tudo que eu creio e eu confesso, eu recebo. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Ele me prospera nessa terra. Ele te prospera nessa terra. Você não oferta para prosperar. Você oferta porque você é próspero. Eu vou fazer uma oferta de sacrifício. Para com isso. Deus não quer o seu sacrifício. Jesus já foi sacrificado. Você não oferta para. Você oferta por quê? Sua oferta é uma expressão de que você é rico, você é próspero. Por isso você dá, não por obrigação, você dá com alegria. E por que você dá com alegria? Porque você tem certeza da colheita, porque Deus é fiel. Por isso você não dá as piores sementes, você dá as melhores sementes. E você está sempre num ciclo de plantio e colheita, plantio e colheita, plantio e colheita. E Deus não para de entrar na sua vida, porque tem sempre uma semente para se desenvolver e manifestar Deus. Na saúde, nas finanças, no casamento, no ministério, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, Deus te dá sementes e te diz: filho, semeia para o Espírito. O que é semear para o Espírito? É obedecer a voz. Você vai gritar comigo: semear para o Espírito é obedecer a voz. Continuar obedecendo a voz, continuar seguindo a voz, até me tornar filho da voz. E como filho da voz, eu caminho, filho de uma palavra. Eu sou filho de uma palavra, eu sou filho da promessa, até que eu me torno a voz. Quem é você, João Batista? Você é profeta? Não, e ele podia reivindicar esse título, porque Jesus disse que ele era profeta, mas ele preferiu ser promovido por ele mesmo. Você é profeta? Não, 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 não. Você é Jeremias? Não, 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 não. Você é Elias que deveria vir? Não, 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 não. Você é o Messias então? Não, 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 não. Quem é você? Eu sou a voz.
Querido, se nessa terra você se tornar a voz, você cumpriu o seu chamado. Se os doentes olharem para você e aprenderem a ser curados, se os pobres olharem para você e aprenderem a prosperar, se os incrédulos olharem para você e aprenderem a fé, se os medrosos, tímidos e covardes olharem para você e aprenderem a ousadia, a intrepidez, a coragem, é porque você tem muito mais do que uma palavra. Você se tornou a própria palavra. Quando Deus te entrega numa profundidade maior, é porque Ele está te transformando na palavra que você creu. Poxa, mas eu estava orando 8 horas por dia, agora eu estou... Acho que esse lugar aqui dá para orar 15. Eu achei que o negócio ia ficar mais largo, ficou mais estreito. Não ficou estreito. Está nascendo um laser. Tinha uma luz assim, o foco está fechando. Você não vai ser um homem de muitas palavras, de muitas mensagens. Você vai ser um homem de 1 ou 2 mensagens. Eu não sei o nível de guerra que você está passando, mas eu sei que as suas escolhas definem o que essas guerras farão na sua vida. E o Senhor te diz: escolha o meu espírito, escolha a minha palavra. Fique de olho em Miriam, porque Miriam está cuidando de você. Joquebede teve que crer e ficar quieta. Moisés nem creu nem descreu, mas ele ficou quieto. Mas a princesa o encontrou. O Senhor te diz: eles vão te encontrar. O segredo da vida espiritual não é encontrar, é ser encontrado. A Bíblia diz que Deus procura. Deus, Ele não está escolhendo quem Ele vai abençoar, porque Ele já abençoou todo mundo em Cristo. Deus está procurando quem crê. Você sabia que quando o relâmpago cai da terra, sai outro relâmpago? Todas as vezes? Não sabia, então deixa eu te contar. Sempre que um relâmpago vem do céu, um relâmpago sai da terra, e eles se encontram. Então, quando Deus envia a palavra para o seu espírito, você tem que se levantar e pegar ela. Para criar o link, o fluxo de poder que vai gerar aquela realidade na sua vida. Pedro falou assim: não estranhe o ardente fogo que se acendeu entre vós a fim de provar-vos. Aguenta o tranco, porque depois de vocês terem sofrido um pouco, primeiro entenda que esse sofrimento que vocês estão passando, toda a vossa irmandade na terra está passando também. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o queridinho do papai. Está todo mundo na mesma guerra. Mas depois de você ter sofrido um pouco, ralado um pouquinho, Deus mesmo há de te confirmar, fundamentar e fortalecer. Ou seja, Deus vai completar o que Ele começou.
Número um, seja ocultado 3 meses. Aprenda a viver no secreto. Número 2, chega uma hora que não dá mais. Você vai ter que entrar num novo nível de entrega. E não é mais no colinho do papai e da mamãe, é no Nilo. Número 3, entra no cesto e deixa o rio te levar. Porque você vai parar nos pés da princesa. Número 4, não pense que você será criado pelos egípcios. Você será criado pela própria palavra que te gerou. Joquebede fala de uma palavra que me gerou e ela mesma cuida de mim. Joquebede fala de uma palavra que me gerou e ela mesma cuida de mim. Eu só sei que Moisés acordou assim no outro dia cedo, tinha um peito assim. Se ele pudesse pensar e falar nitidamente, ele dizia: gente, mas esse peito aqui eu conheço. Esse é peito de manhinha. Esse peito eu conheço. Esse cheiro eu conheço. Esse colo eu conheço. O toque dessas mãos eu conheço. Puxa, eu estou no palácio de Faraó, mas guardado pela palavra. O Senhor te diz: não tenha medo de novas entregas. Não tema novos tempos. Pelo contrário, faça da fé a aventura da sua vida. Faça da sua amizade com o Espírito Santo o melhor relacionamento que você tem. Faça da sua confiança em Deus o seu estilo de vida. Seja firme. Ah, mas só tem arroz. Então come arroz, dando glória a Deus. Ah, chegou o ovo frito, aleluia. Veio a picanha, glória a Deus. Saiu a picanha, aleluia. Não importa, irmão. Não tem nada, vou jejuar. "20 dias só na água só vai me fazer bem para a saúde." Mas a gente não, né? A gente fica no cesto. Ah, Deus falhou comigo. E aí o rio balança. Ah, oração em línguas não funciona. E nem sabe que está sendo conduzido para a princesa. Ah, esse negócio de confiar em Deus. Olha o que eu passei. Olha o que eu estou passando. Está entrando água. Ui, estou molhando. Ai, está fedido. Ai, que lugar fedorento. Não, meu irmão, você precisa ser respeitado pelos anjos. Pelo amor de Deus. Você precisa ser respeitado pelos demônios. Você precisa parar de receber louvores dos homens e receber o louvor de Deus. Deus louvou Jó. Deus virou para o diabo e falou: viste o meu servo Jó. Uma coisa é você falar do pastor Heber, outra coisa é Deus falar de Heber. Por isso que os nossos nomes estão arrolados nos céus. Não emprateleirados nos céus, arrolados. Tem alguém falando de você no céu. O céu assiste a igreja na terra. Não há nada mais importante para o céu do que assistir os cumprimentos proféticos na terra, a noiva se levantando,
o noivo se preparando e as bodas estão chegando. Imagina só o céu te vendo. Tudo manda você desistir. Tudo te faz abaixar a mão e parar de glorificar. Tudo é para fazer de você um murmurador. Mas você escolhe levantar as mãos, dizer: eu não estou entendendo nada, mas eu te amo. Te amar, Senhor, está acima do meu entendimento natural. Te amar, Senhor, está acima das minhas circunstâncias. Eu me entreguei lá, e se é para entregar no nível maior, eu vou me entregar. E não me importa se vem palácio ou se vem deserto, eu pertenço a Ti. Cumpra em mim a Tua palavra. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o vexame que ele deu à família. Imagina o pai dela falando para ela: eu te falei, que era para matar o menino. O meu decreto era para morrer todo mundo e você foi contra o meu decreto. Agora olha aí, ele nem quer o título que é desejado em todo o Egito. Olha aí, o que você está passando? Eu não te falei? A Bíblia diz que ele recusou. Por quê? Porque preferiu ser maltratado com o seu povo a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. E pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Deus sempre tem uma profundidade maior. Mas é você que decide dar o pulo. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E aí você caminhou até, aí você caiu aqui, tugum. Está vivendo uma dimensão em Deus. Você vai caminhando numa dimensão em Deus, caminhando. Aí chega uma hora que essa dimensão termina e o Senhor te pergunta: você quer ficar aí ou você quer entrar em outro abismo? Lembrei do Máscara. O que você quer? Eu quero outro abismo. A minha vida não está na mão de ninguém não, irmãos. A minha vida está na minha fé, na medida que eu escolho continuar obedecendo o Espírito Santo. Receba essa palavra.
Dá um sorriso para o seu irmão e fala para ele: não importa o quanto você já mergulhou, Ele te diz: tem mais. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, só o Espírito de Deus conhece. E nós não temos recebido o Espírito que vem desse mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13 de 1 Coríntios 2: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Uau! Ele julga. Deus pega uma situação, põe na sua mão e te diz: o que você resolver, eu assino embaixo. Você já cresceu, você já amadureceu, você conhece o meu coração. Decide que eu vou respaldar. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois qual dos homens pode conhecer a mente de Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meu irmão, se você ficou 3 meses ocultado, esses 3 meses, põe aspas aí, pode ter 1 ano, pode ser 1 semana, não sei. Mas o Nilo te aguarda, o palácio te aguarda, o deserto te aguarda, Canaã te aguarda, a glória te aguarda, uma aventura com Deus te aguarda. Mas pelo amor de Deus, dá um chute na religião, porque ela vai estragar tudo se você deixar. O negócio é tão peculiar entre você e Deus, que não cabe ninguém no meio. O negócio é tão peculiar entre você e Deus, que não cabe um mediador. Só tem um mediador aí: Jesus. Não ponha um segundo mediador quando Deus não pôs. Seja filho de uma paternidade, mas jamais coloque o seu pai na fé entre você e Deus, porque entre você e Deus é você e Deus. Gente, um dia eu vou sair daqui voando. Aleluia. Quando você recebe essa palavra? Então diga comigo: eu tenho uma linguagem sobrenatural, que é o meu cesto de vime, e que me leva no rio do Espírito, para dentro dos eternos propósitos de Deus. Fala bem forte comigo: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada, mas o que é de Deus para a minha vida, eu quero. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia. Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali, ou pode colocar onde Deus te mandar. Graça e paz. Amanhã nós vamos para outro nível de entrega, hein? Nós fomos para Gênesis, Êxodos. Amanhã nós vamos para Levítico. Graça e paz.